Eu sou Padre Ticão, colaborador de Hermelino Matarazzo e também personagem de São Paulo. A minha infância e a minha juventude foi numa cidade chamada Urupês, perto de Catanduva, Rio Preto. Urupês, talvez por causa do livro de Monteiro Lobato, que nós estamos celebrando 60 anos da sua morte. É uma cidade pequena, meus pais trabalharam sempre no campo, na roça. Por parte do meu pai, meus avós vieram da Itália. Por parte da minha mãe, Olívia Mateus, meus avós vieram de Portugal. E com cerca de 14 anos eu fui para o seminário na cidade de São Carlos. É uma bela cidade, a cidade do clima. E lá eu fiz o antigo clássico que hoje chama ensino médio. E fiz também o curso de filosofia. Eu me decidi ser padre quando eu tinha cerca de 14 anos, né? Como a minha família, né, tanto dos meus avós, né, do meu pai e da minha mãe, são famílias que tinham uma tradição católica, né, da Itália e de Portugal. E foi um ambiente muito propício. Eu sempre tive os momentos de dúvida, será que é isso mesmo, né? Mas eu fui caminhando e hoje, né, eu estou aqui nesta comunidade há 36 anos e muito em breve, agora nos próximos dias, eu vou celebrar 40 anos de sacerdócio. Eu sempre falo que eu sou caipira do interior, né? E a minha vinda para São Paulo tiveram assim alguns sinais e alguns mistérios, né? Porque imagine um caipira numa imensa cidade dessa, né? Até hoje eu não me reconheço quase nessa grande cidade, né? Pela calma que eu vivia no interior. Mas talvez dentro da graça de Deus, eu vim parar aqui na zona leste de São Paulo. Claro que o grande motivo foi que D. Paulo Evaristo Arnes, né, o cardeal e o bispo de São Miguel Paulista, D. Angélico, me acolheram fraternalmente, né? Sempre foi uma região extremamente carente. E eu vim para cá num período da teologia da libertação, num período de transição do fim da ditadura militar de 64 e uma realidade de desigualdade social muito grande. Tudo isso foi me motivando a ficar aqui nesta região como eu estou todos esses anos. Eu aprendi muito nessa caminhada do sacerdócio com o cardeal D. Paulo Evaristo Arnes. D. Paulo ele tinha um método muito participativo, muito criativo. Eu me lembro que logo que eu cheguei aqui, D. Paulo a cada 4 anos ele fazia uma convocação, um convite para que a igreja pudesse avaliar a sua caminhada e pudesse planejar os próximos 4, 5 anos. E nesse momento, quem estava ajudando era o educador Paulo Freire. Foi riquíssima a experiência. E D. Paulo, ele sempre fazia uma pergunta, né? Baseado muito no livro do Êxodo, quando o povo está vivendo uma opressão no Egito, e Deus se revela dizendo assim: eu vi, eu ouvi e eu caminhei com este povo para a libertação. E D. Paulo sempre falava: ouça o povo, veja a realidade e caminhe superando todas as injustiças e sofrimentos. E foi nesse método participativo, por exemplo, nesta comunidade, uma das primeiras reuniões, a dona Teresa Bugolin, que até esta casa da terceira idade aqui ao lado da igreja recebe o seu nome, uma senhora de uma generosidade e dedicação, ela disse: precisa de um hospital aqui no bairro. E foi o primeiro movimento pela saúde, foi o hospital, que está aí hoje já há mais de 20 anos.
E assim foi. Cada reunião a comunidade dizia, olha, o atendimento aos deficientes. Hoje tem quase 800 famílias que participam dessas unidades, centros de convivência. Depois eu trabalho com os idosos, os centros de convivência. Depois a luta pela moradia. Nesses 40 anos, nós conseguimos cerca de 1.000 casas por ano. Estamos construindo agora cerca de 3.400 moradias. Tudo com muita participação, tudo isso é possível. O povo tem a força necessária para se organizar e conseguir os seus direitos fundamentais. Toda essa caminhada aqui na região leste, ela sempre foi, de um lado, a população organizada e, de outro lado, pressionando os poderes públicos, seja o poder local, o poder municipal, estadual, federal. Então, por exemplo, da moradia, que foi assim o maior movimento e uma das maiores urgências, né? O Mário Covas dizia assim, a casa é a roupa da família. E então nós tivemos governantes, a gente sempre, eu digo sempre até hoje, água mole em pedra dura, né, tanto bate até que fura. E essa inspiração da população acreditar em si mesma, que tem a força transformadora. Eu digo sempre, tá vendo, olha, 34 anos de luta, 40.000 moradias. Poderia ser o dobro se o povo fosse mais organizado. Podia ser o triplo, 10 vezes mais. Então, o povo organizado tem uma força necessária para resolver os seus problemas. É um método que Jesus usava, né? Ele diz assim, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Eu sempre também repito isso. Deus dá a força, mas a gente tem que caminhar. A nossa fé remove todas as dificuldades. E são caminhadas maravilhosas, né, para conseguir a moradia, desde conseguir a ligação de água, né, de esgoto aqui na região, das vilas, das comunidades. É sempre o povo se encontrando, não tem outro caminho. Trabalhos que nós estamos assim, muito motivados agora, é a construção de uma política da saúde preventiva, que é um modelo que já existe na Alemanha, na França, e de maneira especial eu gosto muito do modelo do Japão, onde o Japão coloca 80% dos recursos da saúde para a prevenção e sobra dinheiro. O Brasil, ele gasta 80% dos recursos nas doenças e nos últimos 2 anos do brasileiro. E falta dinheiro. E haja corrupção, como os jornais têm mostrado ontem, hoje, né? Por isso, eu não sei se a melhor palavra é dizer assim que eu estou arrependido, mas eu estaria muito feliz se há 40 anos, quando eu cheguei aqui, se a primeira luta do hospital nós tivéssemos feito paralelamente que esse hospital fosse da saúde preventiva, que toda atividade da saúde aqui na Zona Leste, São Paulo, fosse de uma saúde preventiva. Se tivesse essa prática da saúde preventiva, em 1 ano, metade não ia voltar mais no posto de saúde, não ia precisar. Porque isso acontece no Japão, as pessoas têm, como diz o pai da medicina, Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, faça do seu alimento o seu remédio e do seu remédio o seu alimento. O alimento, ele é fundamental para a saúde. A água, nós trabalhamos aqui uma água Kangen, que é uma tecnologia do Japão. O Dr. Daí Ribeiro disse que é a melhor água do mundo. Ela tem um pH 9.5, 9.11.5.
e é uma água que as pessoas que estão fazendo uso notam uma diferença. O povo do Japão, depois que começou a usar esta água, aumentou 5 anos o índice de qualidade de vida. Hoje o Japão é um dos países mais altos do mundo, é de 88 anos. O Dr. Paulo Sato, que nos orienta na saúde preventiva, ele diz que a sociedade americana é a primeira geração agora da sociedade americana que vai viver menos que os seus avós, por conta de ser um modelo de saúde, um tipo de alimentação gravíssimo para a saúde que causa doenças, né? E uma população que cada vez mais está dependente de remédios químicos. E eu concordo plenamente com o Lair Ribeiro. Remédio, a palavra já diz, é para remediar, nunca vai curar. E causam outros efeitos colaterais absurdos. Por isso, nós estamos movimentando de que a Igreja do Brasil possa fazer em 2020 uma campanha da fraternidade, como faz todo ano na Quaresma, que seja: vamos construir uma saúde preventiva, educativa, integrativa. Esse caminhar é muito importante, a saúde preventiva. Nós começamos o ano passado e este primeiro semestre funcionou muito bem. Nós temos cerca de 250 pessoas participando dos encontros da saúde preventiva. E todo encontro eu começo perguntando, antes da fala do Dr. Paulo Sato, quem é que está se sentindo melhor a partir desses encontros? De uma saúde preventiva, educativa. É impressionante os testemunhos. Nós temos um professor da UFSCar de São Carlos, da Universidade Federal, e ele foi um dos belos testemunhos. 40 anos com uma enxaqueca e depois de 4 meses, como ele se sente bem usando todos esses produtos naturais, como ele superou quase que 90% dos remédios, e são dezenas e dezenas de pessoas, a partir da água, do uso de plantas medicinais. Aqui nós trabalhamos muito a importância de tomar limão, a importância da planta moringa oleífera, e nas reuniões são belíssimas porque todo mundo está trazendo plantas, né? Traz o kefir de água, o kefir de leite, e coloca lá na mesa, tem 15, 20 potinhos de kefir. E as pessoas estão tomando, e quem está tomando, cada semana é um testemunho maravilhoso. Essa prática, o Paulo Sato diz, se nós pegássemos na cidade de São Paulo, que o orçamento é 10 bilhões de reais este ano, se pegássemos 10%, o Paulo Sato disse, eu garanto que depois de um ano, 30%, 40% não vai aparecer mais no posto de saúde pelo trabalho preventivo. É um trabalho tão simples. O pai da medicina, Hipócrates, já dizia, seja médico de si mesmo. Hoje o que acontece? Nós terceirizamos a saúde, entregamos a saúde. E tem dados impressionantes, por exemplo, da ONU, que eles respondem uma pergunta assim, de quem depende a saúde? E eles dizem assim, 50% da saúde depende de você, depende de você. 10% apenas depende dos médicos e dos equipamentos de saúde. Então, a saúde depende de cada pessoa, um processo educativo. Então eu tenho ido já numas 50 comunidades falar da saúde preventiva, né?
Aí outro dia eu cheguei numa comunidade, uma pessoa falou, ó, tá chegando o padre moringa, né? A planta moringa. Outro dia numa comunidade uma senhora falou, o senhor é padre e médico? Eu falei, não, eu sou padre, mas eu quero ser médico ainda, já estou sendo, na prática, né? Mas eu estou assim maravilhado do testemunho das pessoas que estão usando esta água Kangen, que estão fazendo uso do magnésio, né? O magnésio, ele ativa na pessoa 350 funções, conforme o Dr. Jair Ribeiro fala, né? E em casa, na frente de casa, lá já tem uma horta. Os vizinhos estão falando, nossa, padre, o senhor vai fazer agora uma farmácia? Eu falo, aqui é a farmácia de Deus, é tudo natural. Leiam lá no Gênesis, né? Deus disse, olha, para a alimentação tem as plantas. E o Dr. Paulo Sato sempre fala, gente, procure sempre a farmácia de Deus. Então eu acho que o rumo certo é a medicina. A medicina também, né? As faculdades de medicina precisavam dar uma guinada de 100%. Tem um médico que eu gosto muito, ele chama Dr. Bernardo Majalca. É um naturopata espanhol. Ele diz assim que quando escreverem a história da medicina desse século, é uma história terrível de mortes e tristezas. E ele já atendeu no consultório dele mais de 30 mil pessoas que superaram o câncer e superaram tantas doenças pela prática natural. Ele diz assim, o nosso organismo, ele tem falhas, pode gerar alguma doença, mas o próprio organismo, ele diz, tem as forças necessárias para vencer as doenças. Você não precisa usar um elemento estranho ao seu corpo, uma química, né? Você pode, né, fazer um processo bem natural e superar tudo. Um dos trabalhos que eu acho muito importante é a questão das pessoas idosas. Pela experiência da minha família, né, dos meus avós, dos meus pais, né, e aqui na comunidade, nós vemos que o Papa Francisco, ele já escreveu e falou muita coisa dos idosos, né? E ele diz que os idosos não podem ser tratados como descartáveis. Aqueles idosos que trabalharam a vida toda e que não conseguiram planejar e ter, apesar de terem trabalhado tanto, construído tanta riqueza, não têm um mínimo de estabilidade, de ter uma vida digna. Pensando nisso e outros fatores, nós fazemos um trabalho muito motivador do acolhimento das pessoas idosas. Nós temos aqui no nosso bairro um asilo. Eu nem gosto de chamar de asilo, também nem chama asilo, chama um lar vicentino. Atende 40 idosos. Eu acho que esse lar aqui do bairro é o mais encantador e acolhedor do mundo. Mas ele consegue atender só 40. Outro dia estava aqui nessa praça o seu Manuel. Logo que eu cheguei aqui, eu conheci o seu Manuel. Ele vendia muitas plantas naturais, ele tinha o carrinho dele. Até um dia chuvoso, me falaram, o seu Manuel está lá na praça. O seu Manuel tinha uma casinha, por algum motivo ele está na rua. Aí cheguei lá e falei, seu Manuel, eu já liguei lá no Lar Vicentino, tem uma vaga, e eles falaram que pode ser para o senhor. Ele não quis ir por lar, não é isso? Ele tem o carrinho dele, embaixo do carrinho ele vai centrando. Uma vida que nenhum ser humano merece, né? Tentamos muitas vezes, e outras pessoas idosas também, de ir para o lar. Mas a experiência que eu acho mais importante, enquanto política pública, são esses centros de convivência. Nós temos aqui ao lado da igreja, a Casa da Terceira Idade Teresa Bugolin. Atende cerca de 150 pessoas idosas todos os dias. É o tipo de uma creche dos idosos. E é fantástico, porque quando nós começamos essa experiência há 20 anos atrás, quem incentivou muito foi o Mário Covas, que eu acho que foi um dos governantes que mais teve sensibilidade com os idosos. Ele e a Luísa Erondina
criou a política do transporte para os idosos e assim por diante, né? E nós fomos várias vezes no Palácio Bandeirantes cobrar do governador Mário Covas projetos dos idosos. Eu me lembro que nós fomos certa feita com 2.000 idosos no Palácio Bandeirantes, aquele mega salão, e o Mário Covas fez uma surpresa incrível. A primeira foi que ele colocou todo o secretariado dele lá na frente. E cada secretário foi falando para os idosos o que ia fazer. O da saúde, o da cultura, cada secretário da educação, o que ia fazer. E depois o Mário Covas encerrou entrando numa escola de samba e dançando, né? Foi uma surpresa para os idosos. Mas naquele dia ele aprovou 40 projetos para idosos. Foi fantástico. O ideal é que cada vila de São Paulo, nós temos cerca de 1.000 vilas em São Paulo, cada vila tem um espaço, uma praça. Já tem muitas, mas precisava ter mais. Então, essa política dos idosos, educativa, preventiva, dessa saúde preventiva que nós estamos fazendo, os idosos estão participando ativamente. E está tendo um retorno altamente positivo, né, das pessoas idosas começarem a acordar e a possibilidade de viver mais. E é tão simples o atendimento aos idosos, um projeto desse custa por dia alguns centavos de reais, coisa baratíssima, que poderia ter o prefeito de São Paulo, os vereadores, deveriam multiplicar por 30, 40 esses projetos. Só o fato do idoso sair de casa, né, e caminhar para um projeto desse, já é mais vida, fica mais barato. A ONU diz, se você investir R$1 no idoso, você economiza 20. Se eu perguntar lá na casa, né, quem é que não nasceu em São Paulo? A maioria. Essa maioria, né, que veio de fora, trabalhou para construir essa cidade, que é a cidade mais rica do Brasil, e não é possível viver, né, numa realidade tão desigual. Por isso, me alegro muito com esse trabalho e a USP Leste, por exemplo, um dos maiores trabalhos, eu acho que da USP, toda a USP, é aqui da USP Leste em relação aos idosos. É um grupo de professores que tem ali, de alunos, que prestam um serviço muito importante na formação de lideranças das pessoas idosas. Um dos trabalhos pedidos aqui na comunidade foi a questão das pessoas com deficiência. 30 anos atrás, a regulamentação, as leis dos deficientes eram super atrasadas. Hoje, talvez nós tenhamos uma das legislações mais avançadas do mundo na mobilidade dos deficientes, no atendimento. Falta uma prática, uma implementação, mas nós já temos a lei, né, que as famílias podem hoje no Ministério Público, as organizações, e está cobrando. Nós começamos com pessoas voluntárias e pessoas que já estão na casa do pai, né? E tantas pessoas que reuniam os deficientes uma vez por mês. Aí as famílias falaram, por que não uma vez por semana? Depois, por que não 2 vezes por semana? Hoje nós temos 7 casas, inclusive está para inaugurar agora, é a maior casa de todas. Aqui em São Miguel, União de Vila Nova, nós atendemos hoje nesses centros de convivência. Eu sempre digo, o centro de convivência, ele é extremamente importante, porque o deficiente, ele sai de casa, só o fato dele sair de casa, já é um passo na convivência, né, fraterna e resolver seus problemas de saúde, educação, mas para mostrar que é possível a população organizada ir resolvendo os seus problemas. Então essas famílias, são 800 famílias, que diariamente elas se reúnem e vão buscando sempre caminhos. Nós estamos agora lutando, por exemplo, para construir bem pertinho aqui um centro de reabilitação. É um belo centro, chama Ser 4, que vai atender várias deficiências, né? Os idosos, deficientes,
Em São Paulo, todo dia tem algum acidente de moto, alguma coisa que a pessoa precisa de terapias. E então a nossa luta hoje do movimento e cadeiras de rodas motorizadas. Uma cadeira de roda motorizada, ela é um preço baixíssimo, né? O posto de saúde fornece, mas é ainda uma burocracia muito grande. Mas muitos deficientes têm conseguido essa cadeira de rodas motorizada. O processo começa no posto de saúde e tem as equipes, né, até conseguir uma cadeira de rodas. Esse trabalho é muito importante, acontece em toda a cidade, né, tem a AMA que trabalha com os autistas, nós temos muitas escolas, muitos movimentos e nós assistimos uma inclusão humana, generosa. Está aquém da realidade, mas tem muita perspectiva de futuro brilhante.